A vida é cheia de desafios, pequenas e grandes dificuldades que surgem a todo momento. E se eu te dissesse que a maior parte do seu sofrimento não vem dos problemas em si, mas da sua resistência a eles? O mestre espiritual Eckhart Tolle tem uma visão radical sobre esse assunto. Ele afirma que a vida se torna muito mais fácil quando você aceita que ela é, por natureza, difícil. Parece uma contradição, não é? Mas, como ele explica, a maior dificuldade é a resistência mental às coisas que surgem. É aquela batalha interna que travamos contra o que já é. A frustração de que as coisas não saíram como planejamos, a raiva de que as pessoas não agem como deveriam, ou o desespero por algo que simplesmente aconteceu e sobre o qual não temos controle. O que acontece é que passamos a vida lutando contra a realidade, querendo que ela seja diferente. Queremos que os voos não sejam cancelados, que o tempo esteja sempre bom para voar, que nosso corpo não envelheça ou que não fiquemos doentes. Essa resistência é a raiz do nosso sofrimento. Mas e se houvesse uma maneira de largar essa luta, de encontrar uma paz que não depende das circunstâncias externas? Eckhart Tolle nos guia para um lugar onde a aceitação se torna a chave para uma nova forma de viver, mais leve, mais plena e, paradoxalmente, muito mais fácil. Nos próximos minutos, vamos explorar como essa aceitação não é passividade, mas sim uma fonte de poder e de bem-estar que transcende qualquer desafio. Muitas pessoas acreditam que a felicidade é um destino, um estado onde tudo vai bem e não há problemas. No entanto, Eckhart Tolle nos convida a redefinir nossa relação com as dificuldades da vida. Ele nos lembra que a vida é difícil e que, quando internalizamos e aceitamos essa verdade, ela deixa de ser tão difícil assim. A verdadeira dificuldade não está no evento externo, mas na nossa reação a ele. A nossa mente assume que as coisas não deveriam ser assim, e é essa suposição que gera a resistência e, consequentemente, o sofrimento. Imagine a quantidade de energia que você gasta diariamente se opondo ao que já é. A reclamação, a irritação, a raiva e a tristeza que sentimos quando as coisas não saem como o planejado ou quando as pessoas não se comportam como achamos que deveriam. Toda essa energia é a resistência em ação. Mas o que acontece quando você para de lutar? Tolle afirma que, quando você desenvolve uma relação de entrega com o momento presente, a vida se torna mais fácil. A entrega não é desistir, mas sim reconhecer que o presente é o que é. Tudo o que surge, surge no momento presente. A partir daí, você consegue se conectar com um espaço interno de calma e silêncio. Existe um núcleo de quietude em você, um campo de ser que está sempre presente, independentemente do caos exterior. Essa quietude é a fonte de verdadeira satisfação e bem-estar, um estado que transcende o bem-estar físico. A vida vai continuar a te desafiar com dificuldades, grandes e pequenas, que provavelmente acontecem todos os dias. A diferença é que, com a aceitação, você não se perturba ou se zanga mais, pois entende que a realidade simplesmente é, e que a paz interior não depende de que as coisas se encaixem perfeitamente. Muitas vezes, nossa resistência mental é tão forte que afeta até mesmo a nossa saúde física. Eckhart Tolle explica que uma mente disfuncional diminui a resistência do corpo a doenças. A medicina tradicional já começa a reconhecer que nosso estado mental e emocional afeta diretamente nosso estado físico. Se a nossa mente está constantemente em conflito, essa batalha interna se manifesta no corpo, tornando-o mais propenso a adoecer. É como se a nossa energia vital fosse drenada pela resistência. No entanto, a aceitação não significa que ficaremos imunes a doenças ou ao envelhecimento, pois o corpo é um veículo físico com uma certa expectativa de vida. É como um carro velho. As coisas começam a dar errado com o tempo, até que ele simplesmente para de funcionar. A grande sacada de Tolle é que, quando aceitamos essa realidade, nossa relação com os desafios muda. Deixamos de ver os problemas como algo ruim e começamos a enxergá-los como algo benéfico, porque eles nos forçam a despertar. Por muito tempo, os desafios nos fizeram apenas sofrer, e para a maioria das pessoas esse sofrimento é o professor espiritual que nos leva ao despertar. É o sofrimento que, eventualmente, nos conduz a uma consciência mais elevada. E para aqueles que já estão nesse caminho,
O sofrimento já cumpriu seu papel, e agora eles podem buscar ensinamentos em livros ou com professores espirituais, acelerando sua evolução. A evolução da consciência é naturalmente lenta, por isso as sociedades e os indivíduos continuam a repetir os mesmos erros do passado, como se não tivessem aprendido com a história. Mas quando você chega a um ponto de despertar, essa evolução se acelera. Então, como você aplica isso no seu dia a dia, quando a vida te apresenta um desafio? Eckhart Tolle sugere uma abordagem simples, mas poderosa. A primeira coisa a fazer é ter cuidado para que sua mente não teça uma teia enorme de pensamento inútil em torno dele. Quando nos apegamos à narrativa mental sobre o problema, ele se torna infinitamente mais difícil. Tolle nos lembra que a maioria dos desafios são simples. Há uma situação ou uma pessoa, e você pode fazer algo a respeito ou não pode. O primeiro passo é simplesmente observar. Coloque sua atenção na situação. Não é uma observação apenas visual, mas uma presença atenta. Neste momento não há pensamento, apenas uma observação alerta. Pode ser apenas alguns segundos ou um minuto, mas essa quietude é o suficiente para que a inteligência primordial, que reside na serenidade, se manifeste. A partir dessa presença, a ação necessária se tornará clara, uma ação inspirada pela presença. E se ao olhar você perceber que nada pode ser feito, o que fazer? Você simplesmente aceita o que é. E nessa aceitação, você se conecta com a verdadeira fonte de satisfação, que não depende das circunstâncias externas. O ego é sustentado pela resistência e negação. Ele é um constante "eu sou contra isso", principalmente contra o momento presente. A libertação vem de aceitar a natureza de ser das pessoas e das situações. Reconheça que a situação não poderia ser de outra forma do que é, porque o universo inteiro, desde o início, colaborou para que esse momento existisse. A aceitação não impede a ação. Pelo contrário, ela é o passo anterior a qualquer ação efetiva. Aceite o que é, entenda o que é possível e, se a ação for necessária, ela virá de um lugar de clareza e paz, não de resistência e desespero. No final do dia, a lição central de Eckhart Tolle é que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em libertar-se da necessidade de controlá-lo. A vida será difícil, os desafios virão, as coisas não sairão como o planejado e as pessoas nos decepcionarão. Mas o sofrimento não é uma consequência inevitável. Ele é, em grande parte, o resultado da nossa resistência mental. Quando você para de lutar contra a realidade, você para de gastar energia com reclamações, irritações e raiva. Essa energia pode, então, ser direcionada para a ação inspirada ou para uma paz interna que transcende qualquer situação. A aceitação não é resignação passiva. É uma rendição ao momento presente, que te conecta a uma fonte de satisfação e bem-estar muito mais profunda do que qualquer circunstância externa. Em meio ao caos, você pode se sentir tranquilo, pois sua paz não depende do que acontece fora, mas do que você acessa dentro de si. Aceitar que a vida é difícil, paradoxalmente, a torna mais fácil, pois a sua resistência, a verdadeira fonte de dificuldade, se dissolve. Você se torna um observador de sua própria experiência, agindo quando necessário e aceitando quando a ação é impossível. Nessa entrega, você encontra uma liberdade interna que ninguém pode tirar. Então, em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte-se: como posso aceitar isso e me conectar com a minha quietude interior? Essa é a verdadeira virada de chave para uma vida de paz e presença. Se essa mensagem ressoou em você, se ela te fez enxergar suas dificuldades de uma forma totalmente nova, deixe seu like e um comentário abaixo. Compartilhe sua principal percepção ou um desafio que você está pronto para aceitar. E para mais conteúdos que te guiam para a presença, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.